Plano de aula, público-alvo, alunos do Ensino Fundamental 2, turmas do 6º ano. Objetivos gerais: descrever, analisar, compreender, interpretar, observar e concluir. Objetivo específico: construir com os alunos um conhecimento sobre a cultura antiga dos egípcios e o seu legado para a humanidade. Metodologia, aula dispositiva, apresentação de slides, atividades usando o Linux como ferramenta de aprendizagem. O Egito Antigo. Temos uma imagem do Egito com uma de suas maravilhas, as pirâmides de Kelf, Miquelinos e Kelps. Introdução. Egito é um país africano localizado no noroeste da África. Lá um povo criou uma civilização fascinante, meio a um deserto cortado por um grande rio Nilo, sendo uma das maiores civilizações da antiguidade da humanidade. Essa civilização egípcia faz parte das primeiras civilizações do Crescente Fértil. Alguns aspectos marcaram a história do Egito para a humanidade, como a terra dos faraós, das múmias, do papiro, da esfinge e das pirâmides. Assim, o Egito deixou uma herança cultural para as sociedades modernas que estimula o imaginário das pessoas do mundo afora, explorando a literatura, o cinema e outros meios de comunicação para conhecer a história desse fascinante povo. Existe também o interesse de estudiosos, arqueólogos e historiadores. Temos aí um mapa do Egito, cortado pelo rio Nilo, a sua dádiva, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, no meio do deserto. O Egito, dominação do Nilo. O Nilo tinha períodos de cheia, de junho a dezembro, inundações das terras nas suas margens e, com isso, depósito de humus, fertilizante natural. No período das secas, o rio volta ao seu nível normal, o solo fica fértil e pronto para o cultivo agrícola na terra fértil do deserto. Aí os egípcios construíram obras, canais de irrigação para levar a água do Nilo para regiões distantes, diques e barragem para poder barrar as águas para chegarem nas casas, e meio de produção contra as inundações. Resultado: plantio e colheitas abundantes, gerando frutos. Os dois Egitos. Antes da união do Egito e da existência do faraó, o Egito era dividido em dois países, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. O Baixo Egito, próximo do delta do Nilo, junto ao mar Mediterrâneo, sendo uma região muito fértil. O Alto Egito, no sul, a partir de Mênfis, em direção ao sul, ficou conhecido esta região como o Alto Egito. Os povos que habitavam essa região africana foi povoada por povos sedentários que praticavam agricultura, dominavam a técnica da cerâmica e também da metalurgia. Ao longo do tempo, problemas sociais entre as tribos e aldeias fez com que várias aldeias se unissem, formando províncias, que com o tempo formaram reinos. O Alto Egito conquistou o Baixo Egito, formando um único reino, o Egito, comandado pelo faraó. A história egípcia. Períodos históricos de instabilidade, 3100 a.C. a 30 a.C., fase de grande centralização e de descentralização, prosperidade, crise econômica, guerras internas e invasões. Divisão dos períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Cada período foi marcado por acontecimentos como a unificação, mudanças de famílias do comando do governo, invasões por estrangeiros e consolidação do império. Grupos sociais: a sociedade, nobreza, faraó, rei do Egito, Deus vivo responsável pela proteção de seu povo e prosperidade. Ele detinha todos os poderes: religioso, administrativo, judicial e militar. Era poligâmico, quer dizer, tinha várias mulheres, dono de todas as terras do Egito, trabalhava com funcionários sacerdotes, todas as propriedades do Egito dependiam de sua aprovação. O escriba, funcionário do faraó, sabia ler, escrever e contar. Existiam diferentes graus de escribas por prestígio e poder, conforme o cargo que ocupava. E eles exerciam as seguintes tarefas: visitar províncias, cobrar impostos,
tributos, fiscalizar serviços e obras como a construção de canais, de diques, estradas, templos e pirâmides. Também ocupava cargos como chefe administrativo, judiciário, provincial, militar e sacerdote. Aí a imagem do escriba, a imagem de trabalhadores, agricultores, camponeses. Os escravos na sociedade, numericamente pequeno grupo social, eram prisioneiros de guerra e trabalhavam em serviços diversos, nas casas, pedreiras, minas e campos. Já os escravos domésticos, os artesãos e os artistas viviam melhor do que os que trabalhavam nas minas e pedreiras. Eram considerados seres humanos, diferente dos escravos do Brasil. E não eram mercadoria. Podiam adquirir casas, ser testemunhas e casar-se com pessoas livres. Sociedade. Os camponeses trabalhavam na agricultura, criação de animais e cultivavam trigo, cevada e linho. Eram pobres e não comiam carne todos os dias, mas somente em períodos festivos. Sua atividade complementares era a caça e a pesca, ou colheita e pesca. Sua colheita e seu rebanho eram entre boa partes pagos em tributo para quem morava no palácio e no templo. O faraó podia convocar os camponeses para trabalhos obrigatórios em obras públicas e atividades coletivas. Os artesãos trabalhavam como ouríveres, cerâmica e tecido, em oficinas instaladas em templos e palácios. Os menos qualificados trabalhavam no campo, com tecidos rústicos e artigos de couro. Outros especializaram em atividades fúnebres, como embalsamadores e decoradores de túmulos. Aí os escravos trabalhando e apanhando. A cultura, a religião. Os egípcios eram politeístas, adoravam vários deuses, adoravam fenômenos e as forças da natureza. Cada cidade tinha seu deus próprio e seu templo. A forma com que viam suas divindades eram de animal e parte de ser humano. Era meio animal, meio humano. Os deuses, Amon-Ra, Sol, Osíris, vegetação e natureza, e os mortos, Ísis, esposa e irmã de Osíris, Horus, deus do céu. Crer significava cultuar, prestar homenagem e tributos aos deuses. Os templos eram a casa dos deuses. Eles ofereciam bebida e comida e festa para os deuses, porque acreditavam que os deuses tinham desejos humanos. O faraó era associado ao deus conforme a época. Vida após a morte. Se Osíris julgasse e absolvesse o morto podia voltar para o seu corpo. Assim eles desenvolveram uma técnica de conservação de corpos, a mumificação. A morte era encarada como uma forma de libertação. Já a vida terrena era a passagem para outra vida. A arte teve influência na religião. As representações artísticas tinham como tempo cotidiano, a colheita, a pesca, o pastoreio, navegação e artesanato. As figuras humanas normalmente eram representadas na postura hierática, rígida, respeitosa, em pé. Escrita, dividida em 3 modelos: a sagrada e hieroglífica, a hierática e a popular demótica. A hierática era composta por sinais que representavam coisas, objetos, sendo um sistema de comunicação dos egípcios antigos. As pirâmides foram os grandes túmulos dos faraós do Egito. A arte egípcia, a escrita egípcia. E concluímos. A história do Egito Antigo é vastíssima e sua compreensão nos permite desvendar os enigmas da humanidade, da espiritualidade e também a forma de produção material e imaterial do ser humano ao longo do tempo. Assim a gente encerra essa aula.